Bem-vindos de volta, amantes do deus marcial. No último episódio, Zhou Yu finalmente reuniu o apoio de seus antigos discípulos. Enquanto isso, os ensinamentos do apagaram o negócio governante antes mesmo que eles pudessem tocar em Valhalla. Mas enquanto o lado de Zhou Yu se preparava para o próximo movimento do Mestre do Labirinto, o problema já tinha explodido na Academia de Heróis. Logan havia trazido a misteriosa Espada da Insanidade, uma relíquia que continuava sussurrando uma ordem simples: encontre meu mestre. Mas antes que alguém pudesse entender o que aquilo significava, um demônio vermelho atacou a academia e se revelou como o Fantasma Carmesim, o tirano da destruição. Uma constelação materializada. Até Beck, o presidente da Academia de Heróis, foi completamente dominado. No entanto, pouco antes de o demônio conseguir acabar com ele, Qin Zhou Yu apareceu atrás dele com a espada no ombro, parecendo calmo demais para alguém parado diante de uma constelação materializada. Agora, veremos o que acontece quando um demônio encontra um estudante do ensino médio de 300 anos atrás que não tinha absolutamente nenhum direito de ser tão forte. Vamos continuar. Qin Zhou Yu apareceu atrás de Fantasma Carmesim como se tivesse entrado na sala errada e encontrado um demônio intimidando um homem adulto. Ele chamou o monstro e disse para parar de incomodar Beck. Se Fantasma Carmesim queria testar alguém, podia tentar com ele em vez disso. O presidente da Academia de Heróis estreitou os olhos do chão. Aquela voz parecia familiar, então seus olhos se arregalaram quando percebeu quem tinha chegado. Não podia ser, Zhou Yu estava ali com sua arma descansando no ombro, parecendo relaxado demais para um homem parado diante de um demônio que tinha acabado de destruir uma academia inteira. O monstro vermelho se virou lentamente e perguntou quem ele era exatamente. Então ofereceu derrubá-lo também, igual a Beck ao lado deles. Nosso garoto sorriu e perguntou se ele era meio lento da cabeça. A resposta obviamente era não. Ele tinha ido até ali para espancá-lo. Então algo fez Zhou Yu parar e pensar. Parecia que ele conhecia esse cara demônio de algum lugar. Só não conseguia descobrir de onde. Isso deixou o Fantasma Carmesim confuso. Como exatamente um garoto poderia conhecê-lo? Em vez de uma resposta, o protagonista primeiro analisou os chifres retorcidos do demônio. Depois disso, suas presas horríveis e sua pele vermelha como sangue. Então a ficha caiu. Este era Fantasma Carmesim, o mesmo perdedor do segundo andar da Torre da Destruição. O demônio vermelho ficou ofendido imediatamente. Aparentemente, ser reconhecido como um mobilicho do segundo andar tinha ferido o orgulho dele mais do que qualquer espada poderia. Ele imediatamente exigiu saber quem Zhou Yu era. Nosso protagonista apenas sorriu e chamou o aspirante a gangster. Então ele puxou sua espada, e uma aura azul se acendeu por todo o seu corpo. Ele disse a Fantasma Carmesim que, depois de levar alguns golpes, ele lembraria exatamente quem ele era. Basicamente, ele estava preparando o cinto para uma boa surra. O monstro encarou seu mana. Algo nele parecia dolorosamente familiar, mas antes que pudesse entender completamente, a raiva tomou conta. Fantasma Carmesim avançou, gritando que não importava quem estivesse na frente dele. Ele morreria de qualquer jeito. O demônio balançou sua mão flamejante. Mas Zhou Yu apenas observou o ataque com cuidado. Então ele sorriu e contra-atacou. Seus poderes colidiram, e com facilidade, nosso garoto aparou o ataque do demônio imparável. O impacto forçou a constelação manifestada a recuar. Ele olhou para sua mão trêmula. Aquela sensação. Aquela pressão. Agora ele se lembrava. Ele finalmente percebeu que a pessoa diante dele era aquele mesmo cara da torre. O deus das artes marciais. Bastou apenas uma defesa para nosso garoto se apresentar. Ele claramente tinha vindo farmar um pouco de aura neste episódio. O demônio o encarou e disse que nunca pensou que o veria de novo. Zhou Yu apoiou o cabo de sua espada perto da cabeça e basicamente disse que nunca esperou que um cara que ele já tinha derrotado como chefe de missão secundária voltasse como uma constelação. Esse insulto acertou diretamente a alma de Fantasma Carmesim.
O monstro vermelho sorriu amargamente e explicou que, depois que seu nome desapareceu, ele desapareceu junto com ele. Então as pessoas começaram a chamá-lo de Constelação, quer ele quisesse esse título ou não. Mas agora seu nome tinha retornado. E agora, ele era tanto ele mesmo quanto uma constelação. Então o fantasma carmesim apontou para ele e disse que tinha percebido outra coisa depois de lutar contra ele. Zhou-Yu tinha ficado mais fraco. Muito mais fraco do que antes. Nosso garoto sorriu e confirmou. Afinal, agora ele era apenas um estudante do ensino médio. Ao ouvir isso, Fantasma Carmesim sorriu. Então magia vermelha se acendeu em sua mão enquanto ele se preparava para outro ataque. Então o demônio avançou rapidamente. Ele tinha percebido que essa era a oportunidade perfeita para matar Qin Zhou-Yu. O inimigo lendário de seu passado tinha perdido o poder. E o monstro tinha acabado de receber o tipo de chance de vingança que vilões normalmente esperavam 300 capítulos para conseguir. Com uma expressão mais séria, Zhou-Yu ergueu sua espada ao lado do rosto para se defender. Mas a mão do demônio queimava com tanta intensidade que bolhas de lava começaram a aparecer na lâmina. Então o monstro explodiu todas elas de uma vez com força brutal. A explosão lançou nosso protagonista para trás enquanto ele saltava para evitar o dano. No entanto, Fantasma Carmesim avançou imediatamente com um sorriso maligno e continuou seu ataque. Ele não ia dar espaço para nosso garoto respirar. Com sua mão, ele criou outra explosão bem diante do rosto de Qin Zhou-Yu. Cada golpe vinha com magia pesada e pressão selvagem. O demônio sorriu enquanto olhava ao redor, claramente aproveitando o fato de que o deus das artes marciais estava sendo empurrado para trás. Nosso garoto se agachou para o lado depois de desviar de outro golpe. O monstro vermelho zombou dele e perguntou por quanto tempo ele planejava continuar correndo. Mas Zhou-Yu entendia a situação melhor do que qualquer um. Esse ainda era seu limite atual. Antes, quando ele tinha lutado contra a constelação do clã Seol da Neve no Reino Mental, conseguiu usar seu verdadeiro poder, mas lutar contra uma constelação manifestada com sua força atual na vida real não era simples. Ele não sabia o quão poderosos seriam os outros nomes restaurados. Mas se esse perdedor do segundo andar já era tão problemático, então o futuro claramente estava preparando um pacote de boas-vindas muito grosseiro para ele. Fantasma Carmesim avançou de novo e gritou que ele deveria parar de tentar escapar. Isso não o ajudaria a escapar. Ele estendeu sua mão incandescente na direção de Zhou-Yu, e o mana se reuniu em uma explosão aterrorizante. O demônio anunciou que aquele era seu poder máximo em um único ataque, e assim, ele liberou toda a energia flamejante que tinha reunido. A explosão resultante de energia irrompeu e iluminou tudo ao redor deles. Deck assistiu do chão, atordoado. O tamanho da explosão era simplesmente enorme. O presidente da Academia de Heróis percebeu que, quando o Fantasma Carmesim quase o matou antes, o demônio nem sequer estava lutando com metade da força. Essa foi uma descoberta muito dolorosa. Basicamente, Deck estava perdendo para a versão gratuita. Mas agora a versão Premium tinha sido liberada. O homem ferido viu a explosão avançar na direção de Zhou-Yu e admitiu que o jovem era excelente em desviar até agora. Mas este ataque era diferente. Não havia como alguém evitá-lo. No entanto, dentro das chamas, Zhou-Yu sorriu e disse que talvez devesse aceitar a ajuda de seu aprendiz, afinal. Então ele balançou sua espada. Antes que o demônio pudesse sequer perceber, o corte roxo atravessou a explosão e cortou diretamente Fantasma Carmesim. No instante seguinte, sua mão e um de seus chifres caíram no chão. O monstro vermelho congelou em choque. Seu corpo caiu de joelhos diante de Zhou-Yu. Segurando o ombro, ele exigiu saber como sua explosão tinha sido desviada. Para ele, isso deveria ter sido impossível. Nosso protagonista sorriu e respondeu que não a tinha desviado. Ele simplesmente a cortou. Fantasma Carmesim cerrou os dentes. Essa resposta tornou tudo pior. Ser desviado era uma coisa, ter seu ataque mais forte fatiado como papel era o tipo de humilhação que precisava de apoio emocional. O demônio tinha sentido de repente um mana diferente naquele momento.
Então ele sabia que havia algo estranho naquele corte. Ele se perguntou se Zhou Yu tinha pegado força emprestada de outra pessoa. Então ele parou por um segundo e ficou ali, sem saber como continuar a luta. Então o instinto de sobrevivência finalmente derrotou o orgulho. Fantasma Carmesim de repente se virou e tentou fugir, o que obviamente deixou nosso garoto confuso por um segundo. Ele esperava gritos, ameaças, talvez alguns problemas sérios de controle de raiva. Mas definitivamente não esperava que esse cara abandonasse a luta e fugisse enquanto deixava partes do corpo para trás. Para ser justo, porém, isso combinava perfeitamente com ele. Um perdedor ainda era um perdedor, mesmo com um título de constelação. Enquanto o fantasma Carmesim corria, a dúvida entrou em sua mente. Ele tinha acabado de recuperar seu nome. Ainda nem tinha vivido direito. Não havia chance de morrer ali só para proteger seu ego. Então ele jogou o orgulho no lixo e fugiu para viver tempo suficiente para ver outra luta. Zhou Yu o viu escapar e apontou o óbvio. Aquela coisa toda era ridícula. Esse demônio tinha destruído a academia, tentado matar centenas de pessoas e causado caos. Mas no momento em que sua própria vida entrou em perigo, decidiu correr. Ele ativou a aura roxa que tinha pegado emprestada de Kook e preparou sua espada. Então chamou aquilo exatamente pelo que era. Essa era exatamente a razão pela qual o demônio vermelho era um perdedor que só merecia ser um mob lixo do segundo andar. Então Zhou Yu sorriu e mudou ele mesmo o nome do demônio. Fantasma Carmesim não parecia mais certo. Covarde Carmesim parecia muito mais preciso. Porque no momento em que as coisas ficaram sérias, esse homem correu como um bebê chorando. Então nosso garoto balançou sua espada com confiança. Fantasma Carmesim continuou tentando escapar. Mas já era tarde demais. No momento seguinte, a lâmina do nosso protagonista o cortou, e o demônio só conseguiu amaldiçoar antes de seu corpo ser partido ao meio. Zhou Yu se virou e jogou a espada de volta por cima do ombro enquanto o corpo de Fantasma Carmesim desabava atrás dele. A constelação se despedaçou, e a batalha terminou. Então o anel na mão do nosso protagonista começou a brilhar. Ele estendeu a mão na direção do cadáver do demônio, e uma aura escura fluiu para dentro do anel. A energia restante de Fantasma Carmesim foi absorvida. O corpo desapareceu enquanto o anel coletava o poder de seu nome. Zhou Yu olhou para o anel brilhante e pensou que tudo parecia ter sido reunido. Então, de repente, sua expressão mudou. A batalha tinha acabado, mas seus pensamentos já estavam avançando. Depois disso, ele foi até o Beck ferido e se desculpou, perguntando se ele estava bem. O presidente segurou o peito e disse que tinha sobrevivido, então isso bastava por enquanto. Zhou Yu rapidamente levou o telefone ao ouvido e admitiu que suas habilidades de cura eram insuficientes. Afinal, até o protagonista mais overpower precisava de pelo menos uma habilidade faltando. Então, em vez disso, ele chamou uma ambulância, como se uma pudesse entrar casualmente em uma academia destruída que parecia uma zona de guerra. Ainda assim, pela primeira vez, alguém em Manha lembrou que hospitais existiam. Um milagre raro. Enquanto isso, Beck agradeceu, mas no fundo, estava se perguntando do que esse garoto estava falando. Então ele olhou mais de perto e perguntou se ele era Kim Zhou Yu da Academia Valhalla. Nosso protagonista ficou surpreso e confirmou. Ele se perguntou por que seu nome era conhecido até naquele lugar. O presidente ferido tossiu enquanto se levantava um pouco. Zhou Yu era bem famoso no mundo dos caçadores agora. Enquanto isso, nosso garoto aconselhou o homem a descansar até a ajuda chegar. Mas Beck se sentia bem o suficiente. Ele se desculpou e se apresentou corretamente desta vez. Seu nome era Beck, e ele era o presidente da Academia de Heróis. Ele admitiu que aquele provavelmente não era o melhor momento para uma conversa formal. Ainda assim, queria agradecê-lo por destruir o monstro. Zhou Yu levantou o olhar do telefone e disse que não foi nada. Na verdade, ele queria ter chegado mais cedo. Então nosso garoto ficou de pé e disse que era hora de partir. Os socorristas chegariam em breve. Beck o observou em choque e perguntou para onde ele estava indo.
Joe ficou ao lado de um portal roxo e disse que não tinha mais nada para fazer ali. E assim, ele se despediu e atravessou. O portal se fechou atrás dele, deixando o presidente da Academia de Heróis em silêncio nas ruínas. Logo depois disso, alguém chamou Beck. Logan veio correndo na direção dele, perguntando o que diabos tinha acontecido na escola. O contratante veterano tinha visto notícias do ataque e tinha corrido para lá imediatamente. Quando viu Beck ferido, sua preocupação se intensificou, e ele perguntou se ele estava bem. O presidente olhou para trás enquanto a ajuda se aproximava e disse que aquele não era o momento. Ele explicaria tudo depois. Mais tarde, a história passa para o Hospital dos Heróis. Lá dentro, várias pessoas feridas estavam inconscientes em suas camas. Beck olhou ao redor e pensou que todos tinham se machucado gravemente. Mas muitos tinham sobrevivido graças a Kim Joo-yeol ter lidado com o monstro rapidamente. Logan estava por perto com os braços cruzados e disse para ele não enrolar a história como a Protoria faz. O contratante mais forte queria respostas. Depois de ouvir isso, Beck disse que Logan, e com sorte o espectador, deveriam deixar o like e se inscrever primeiro. Caso contrário, a continuação ficaria bloqueada como Lore Premium. O Homem Poderoso encarou em descrença. Mas depois de confirmar que ambos tinham feito a coisa certa, o presidente finalmente explicou tudo. Kim Joo-yeol da Academia Valhalla havia aparecido e derrotado a constelação manifestada. Então o presidente admitiu que não tinha certeza completa se Fantasma Carmesim era realmente uma constelação. Mas os fatos falavam por si. Era um ser inteligente com uma quantidade insana de mana. Logan argumentou que um contratante forte poderia tecnicamente lidar com uma constelação materializada de nível inicial. Mas não um moleque de 17 anos. Beck concordou. Esse era exatamente o problema. Então perguntou se Logan já tinha ouvido falar de Joo-yeol. O contratante veterano desviou o olhar e disse que claro que sim. Aquele garoto tinha derrotado seu filho na competição. Ele também tinha vencido vários perversos e se tornado um nome que todo contratante de alto nível já conhecia. Mas Logan sabia a diferença entre derrotar alguns perversos e derrotar uma constelação. Então pediu os detalhes da luta. Beck se lembrou da batalha. Ele disse que o ar estava cheio de mana estranho quando Joo-yeol finalizou a constelação. Provavelmente, era o poder da constelação contratada por ele. Logan ficou atordoado. Um contrato aos 17 anos já era incrível. Mas Beck disse algo ainda mais perturbador. Não parecia a primeira vez que Joo-yeol usava mana forte daquele jeito. Era como se ele estivesse acostumado com esse tipo de coisa. Então Logan perguntou o que exatamente ele queria dizer. Então o presidente da Academia de Heróis fechou os olhos e se lembrou de outro lugar. Se não estivesse terrivelmente enganado, acrescentou que a mesma energia mágica tinha estado presente no mercado negro. Logan abriu a boca e se lembrou de que o mercado pertencia ao governante do outro lado. Ele se perguntou se Joo-yeol tinha feito um contrato com aquela constelação. Beck disse que não tinha certeza. Era apenas um palpite. Então Logan perguntou onde o garoto estava agora, e o presidente presumiu que ele havia retornado à Academia Valhalla. O contratante veterano também não esperava essa resposta. Ele imediatamente apontou que Valhalla ficava do outro lado do mundo. Como ele poderia sequer estar lá agora? Mas Beck não tinha certeza. Então ele deu a informação interessante. O poder que ele viu parecia teletransporte. Os olhos de Logan se arregalaram imediatamente. Então ele perguntou ao presidente se tinha certeza. Mas o homem confirmou rapidamente. Ele tinha visto nosso protagonista usar um portal quando foi embora. Ele olhou para o contratante poderoso e supôs que tinha sido o poder da constelação de Joo-yeol. Teletransporte. No momento em que Logan ouviu isso, seu corpo liberou uma aura poderosa por conta própria. Seus olhos escureceram, e até Beck pareceu confuso por um segundo, como se tivesse apertado acidentalmente o botão errado de trauma. Logan murmurou que teletransporte não era comum, nem mesmo entre constelações. Havia pouquíssimos seres com esse tipo de habilidade. Beck também sabia disso.
O número era ligeiramente maior que 0, o que não era exatamente uma estatística reconfortante. O contratante mais forte cerrou a mão e disse que era inacreditável. Então a raiva subiu nele. Ele gritou que investigaria Kim Jong-il imediatamente e veria se ele estava conectado à organização que vinha procurando. De volta à Academia Valhalla, a noite já tinha caído. Gato Preto estava em seu escritório com as mãos atrás das costas. De repente, um portal roxo começou a aparecer no escritório. Quando se abriu, Jong-il saiu e exalou. O protagonista percebeu imediatamente Gato Preto e perguntou se ele estava esperando seu retorno. Gato Preto confirmou rapidamente. Ele disse que sua constelação, o governante do outro lado, tinha recebido ordens para vigiar a área. Ele também havia observado a batalha para evitar inconsistências. Jong-il colocou uma mão na cintura e perguntou o que exatamente aquilo significava. O presidente de Valhalla estendeu a mão e explicou que tinha criado um pequeno portal alternativo e observado através dele. Nosso garoto olhou para ele e disse que era meio assustador observar as pessoas daquele jeito. Gato Preto ficou surpreso. Então se defendeu dizendo que foi justamente essa habilidade que permitiu que eles detectassem a atividade da constelação em primeiro lugar. Em outras palavras, sim, era estranho. Mas era um estranho útil. Jong-il se lembrou de sua conversa anterior com a guia e admitiu que isso era verdade. Antes do ataque, a guia ruiva havia dito a ele que outro nome retornaria na semana seguinte. Nosso protagonista perguntou se vinha da Torre da Destruição, e ela confirmou, embora sua resposta tivesse soado incerta. Quando percebeu aquela hesitação, ele perguntou se ela não tinha certeza disso. Então a mulher se desculpou. Suas capacidades de vigilância contra o mestre do labirinto haviam diminuído. Mesmo que ele ainda não tivesse descoberto a existência dela, extrair informações tinha se tornado mais difícil. Porque, aparentemente, ele estava preocupado com o vazamento dos planos deles. Então ela perguntou se Jong-il já tinha ouvido falar da Academia de Heróis. Ele disse que claro. Mas investigaria mais quando voltasse para casa. A guia disse para ele ficar de olho naquele lugar. Se uma constelação o invadisse, ele precisava lidar com ela do mesmo jeito que tinha lidado com a última. Jong-il sorriu e concordou. Mas então a guia soltou uma notícia séria. Depois daquela reunião, havia uma chance de eles não se verem de novo por um tempo. Então nosso garoto perguntou se isso era por causa da vigilância. Ela confirmou. Por enquanto, precisava se esconder. No momento decisivo, queria fazer seu movimento do nada. No entanto, antes disso, ela ensinaria a ele como usar o anel. Então pediu ao nosso protagonista que tirasse o anel. Jong-il rapidamente colocou o anel na palma da mão. A guia explicou que o anel tinha apenas duas formas de uso. Seu poder era dividido em azul e vermelho. A primeira permitia que ele transformasse o poder de um nome em sua própria força. A segunda permitia que ele usasse as habilidades originais do nome exatamente como eram. Mas ambos os métodos tinham desvantagens. O primeiro método desperdiçava um pouco de poder durante a conversão, ao contrário do mestre do labirinto, que absorvia nomes completamente. O segundo método tinha um problema diferente. A habilidade não se desenvolveria mais. Ela deu um exemplo. Se ele absorvesse uma constelação com uma habilidade de água, só poderia usar essa habilidade tão bem quanto a constelação conseguia. Nunca melhor do que isso. Então sua força não teria influência sobre a habilidade nesse caso. Depois de ouvir essa informação útil, Jong-il olhou para o anel. A escolha agora era dele. E assim, voltamos ao presente. O objetivo do personagem principal era simples. Ele precisava voltar ao seu nível anterior, não importava o que. Então decidiu converter a energia do nome em si mesmo e torná-la dele. Assim começou o processo de conversão. Mais tarde, o brilho azul do anel diminuiu em sua mão quando a conversão chegou ao fim. Nosso protagonista olhou para o anel mais uma vez e se perguntou se era só aquilo. Ele não se sentia muito diferente. Nenhuma transformação dramática, nenhum trovão, nenhuma trilha sonora celestial.
Só um anel brilhante e a decepção silenciosa de não conseguir resultados visíveis instantâneos. Então Gato Preto chamou e o tirou de seus pensamentos. Zhou Yu pediu desculpas, dizendo que estava tão perdido em pensamentos que não o percebeu. O presidente de Valhalla disse que estava tudo bem, então ele mencionou a batalha contra a Fantasma Carmesim. Gato Preto tinha visto a técnica de Zhou Yu e perguntou se tinha sido corte através do espaço. Zhou Yu confirmou calmamente. Era a técnica de Kook. E Gato Preto já esperava essa resposta. Então perguntou se nosso protagonista tinha usado aquilo de propósito para mostrar a ele. Isso pegou Zhou Yu desprevenido. Então ele perguntou o que queria dizer. Nosso garoto já sabia que Gato Preto também era um contratante. Então ele também deveria conseguir usar a técnica. O dono do mercado admitiu, envergonhado, que embora tivesse um contrato com sua constelação, não conseguia usar a técnica corretamente. Mais exatamente, faltava a ele habilidade para executá-la. Então perguntou se Zhou Yu poderia lhe dar algumas dicas. Nosso garoto coçou a cabeça e disse que provavelmente seria melhor perguntar diretamente a Kook. Mas, no fim, concordou. Gato Preto fez uma reverência respeitosa e agradeceu. Mais tarde naquela noite, a lua pairava sobre as montanhas. Zhou Yu e o presidente de Valhalla avançaram pelos arbustos até chegarem a uma área tranquila. Nosso protagonista parou e disse que treinariam ali. Ele sacou sua arma e começou a explicar como cortar o espaço. Gato Preto estava bem nervoso, para dizer o mínimo. Ele engoliu em seco e se preparou o melhor que pôde. Primeiro, Zhou Yu disse, o usuário precisava concentrar mana na espada. A lâmina brilhou em roxo enquanto ele demonstrava. Então a parte superior do corpo precisava girar, e a energia seria liberada naquele exato momento. Zhou Yu golpeou na direção da floresta, desenhando uma linha limpa pelo ar. Primeiro, o corte derrubou uma árvore instantaneamente. Então ele baixou a espada com a calma mais insana, enquanto atrás dele, Gato Preto observava ansiosamente tudo se desenrolar diante dele. Nosso garoto colocou a espada sobre o ombro e disse que era mais ou menos assim que funcionava. Simples, certo? Bem, talvez não. Porque atrás dele, a floresta inteira havia sido cortada por um único golpe. Felizmente, as montanhas ainda estavam seguras. Provavelmente porque aquilo era apenas para fins de demonstração. Quem sabe o que teria acontecido caso contrário? Gato Preto encarou em silêncio como se Qin Zhou Yu estivesse brincando com ele. O presidente de Valhalla se lembrou de como Kook tinha ensinado a mesma técnica com explicações vagas. Mas depois de descobrir que Zhou Yu era o mestre dela, pensou que talvez fosse melhor aprender com ele em vez disso. Infelizmente para Gato Preto, a maçã realmente não tinha caído longe da árvore. Eles tinham exatamente o mesmo método de ensino. Um gênio fazia parecer fácil, enquanto ele, o pobre coitado, precisava trabalhar incansavelmente para fazer funcionar uma única vez. Enquanto isso, Zhou Yu perguntou se deveria mostrar de novo. Mas Gato Preto, já aprendendo a lição, disse que não era necessário. Então um estrondo trovejante ecoou pelo vale. A montanha tremeu, e um corte começou a aparecer. Bem, acho que talvez eu tenha falado cedo demais. Esqueçam, pessoal, ele também cortou a montanha, como esperado. Nosso protagonista simplesmente se virou e viu o que tinha acontecido. Atrás dele, Gato Preto inclinou a cabeça e perguntou se a técnica tinha acabado de cortar a montanha também. Zhou Yu ficou tenso e respondeu que sim. Claramente, não era essa a intenção dele. Mas aqui estamos. Às vezes você simplesmente parte montanhas sem querer. Nada demais. Ele tinha controlado seu mana porque não queria que o corte saísse da floresta. Será que realmente tinha alcançado todo o caminho até a montanha? Nosso garoto olhou para o anel e se perguntou se aquilo era resultado de absorver o nome. Então um sorriso apareceu em seu rosto. O resultado era melhor do que o esperado. Então Zhou Yu disse a Gato Preto que terminariam por aquele dia. Da próxima vez, prometeu ensinar a técnica corretamente. O homem mascarado concordou e sugeriu que voltassem.
Enquanto caminhavam pelos arbustos, ele ofereceu abrir o caminho primeiro na próxima vez. Zhou Yu continuou olhando para o anel. O poder tinha funcionado incrivelmente bem, mesmo que ele estivesse cético no começo. Assim que aqueles idiotas da Torre da Destruição descessem, ele planejava absorver todo o poder deles também. A história agora se move para outro lugar, para a floresta com a árvore antiga. O ciclador de almas brilhava dentro de uma câmara estranha. Um jovem se aproximou e olhou para o globo diante dele. Ele tinha pontos vermelhos acesos por todo o planeta. Como se alguém tivesse chamado um UAV em Call of Duty, mas o mapa fosse o planeta inteiro. Então alguém o chamou pelo nome. Rei da Lança. Um homem encapuzado caminhou até ele enquanto também chamava o homem que se aproximava pelo nome. Rei da Espada. O jovem então removeu o capuz e perguntou se ele tinha terminado de posicionar os nomes. E o Rei da Lança confirmou. O Rei da Espada girou o globo e percebeu que as pessoas do segundo andar tinham sido distribuídas uniformemente. Então sua atenção se voltou para a lança do jovem. Ele perguntou por que ele estava sempre segurando aquela arma. Mas o Rei da Lança permaneceu em silêncio. O Rei da Espada ficou irritado e exigiu uma resposta. Então o jovem disse calmamente que não achava que ele precisava saber o motivo. Afinal, ele também carregava a dele. O Rei da Espada agarrou o cabo de sua espada e explicou que ter uma arma consigo e segurá-la nas mãos eram duas coisas diferentes. O Rei da Lança respondeu que para ele era basicamente a mesma coisa. O homem ruivo ficou furioso. Em sua mente, o Rei da Lança só havia sido escolhido como mestre do labirinto 300 anos atrás. Ainda assim, já ousava falar casualmente só porque tinham o mesmo título. Para ele, o cara da lança era apenas um moleque irritante. Nada mais. Se não fosse pelo favor do mestre do labirinto, o Rei da Espada prometeu que o teria matado bem ali. Então algo no globo chamou sua atenção. Um nome havia desaparecido. Rei da Lança disse calmamente que parecia ser dos Estados Unidos da América. Rei da Espada perguntou imediatamente se ele tinha certeza de que havia organizado os nomes corretamente. Mas o Rei da Lança confirmou que tudo tinha sido feito conforme ordenado pelo mestre do labirinto. Rei da Espada se aproximou do ponto desaparecido e disse que o resultado era esperado, embora talvez tivesse acontecido cedo demais. Então se virou, dizendo que iria relatar isso ao mestre do labirinto. Então o Rei da Lança simplesmente disse para ele fazer como quisesse. Depois que o Rei da Espada saiu, o Rei da Lança apertou o aperto na arma. Sua expressão permaneceu focada, e estava claro que algo mais profundo acontecia por trás de seu olhar calmo. De volta ao escritório de Gato Preto, ele estava simplesmente sentado em sua cadeira. Mas desta vez, tinha um visitante diferente. Logan havia chegado com uma expressão séria. Então o presidente de Valhalla se recostou na cadeira e perguntou como poderia ajudá-lo. O homem disse que queria perguntar sobre um estudante da Academia Valhalla. Gato Preto imediatamente se perguntou se isso estava relacionado ao incidente na Academia de Heróis, onde Zhou Yu tinha derrotado a Constelação. Ele pensou que tinha apagado os rumores, mas aparentemente algum vazamento aconteceu mesmo assim. Então o presidente se levantou e ofereceu um assento a ele. Esta conversa seria longa. Assim que se sentaram frente a frente, Logan foi direto ao ponto. Ele perguntou se Valhalla tinha um estudante chamado Qin Zhou Yu que tinha visitado recentemente a Academia de Heróis. Então o contratante veterano acrescentou que o mesmo estudante havia destruído a constelação que atacou a Academia de Heróis. Gato Preto simplesmente confirmou. Então Logan disse que tinha muitas perguntas, mas duas delas eram as mais importantes. A primeira era como Zhou Yu tinha sabido sobre o ataque da constelação. E a segunda, e mais importante, ele queria saber como o garoto tinha viajado instantaneamente até os Estados Unidos e voltado. Seus olhos ficaram mais afiados enquanto advertia Gato Preto a não desviar das perguntas com respostas vagas. Deck já tinha dito a ele que sentiu a mesma energia de Zhou Yu que havia sentido no mercado.
Gato Preto já sabia que Logan suspeitava que Joe estava usando as habilidades de sua constelação. O contratante mais forte perguntou se ele estava falando sobre o governante do outro lado, e o dono do mercado confirmou. Então Logan perguntou se isso significava que Joe tinha feito um contrato com a constelação. O presidente de Valhalla disse que era apenas temporário. Então, oficialmente, não era um contrato de emprego em tempo integral. Era só coisa de meio período. Ele não podia revelar todos os detalhes só porque Logan estava curioso. Mas claramente entendia o que o homem realmente queria saber. Então Gato Preto trouxe à tona a verdadeira suspeita por trás da visita. Logan queria saber se Joe estava conectado à morte sangrenta. O contratante veterano franziu a testa. Como o Gato Preto já entendia, eles finalmente podiam chegar ao ponto real. O presidente de Valhalla explicou que, no passado, havia investigado o caso da morte sangrenta por causa de assuntos relacionados ao mercado. No começo, ele pensou que eles eram apenas um grupo comum de vilões. Mas depois, descobriu que estavam indiretamente conectados a Logan. Logan confirmou e acrescentou que eles tinham matado seu pai. Depois de ficar mais forte, ele os procurou. Derrotou muitos perversos, mas quase não encontrou informações sobre a morte sangrenta. Era como se eles tivessem desaparecido depois daquela noite. A única pista que ele descobriu era que os membros eram contratantes que usavam teletransporte. Gato Preto disse que tinha encontrado a mesma coisa, mas, assim como Logan, o presidente de Valhalla nunca conseguiu rastreá-los. Então ele deixou um ponto claro. Kim Joe não era membro da morte sangrenta. Era verdade que o jovem tinha usado teletransporte para chegar rapidamente aos Estados Unidos. Mas aquilo tinha sido a habilidade de sua constelação. Logan perguntou se aquilo era realmente o poder do governante do outro lado. Gato Preto confirmou. Ele acrescentou que aquilo era apenas parte da habilidade. Havia outro poder que permitiu que Joe soubesse do ataque da constelação na Academia de Heróis. O contratante veterano fechou os olhos, e parecia que finalmente havia relaxado um pouco depois do confronto tenso. Mas então ele levantou o olhar e perguntou se Gato Preto realmente esperava que ele ficasse satisfeito com algo tão vago. Ele apontou para ele e perguntou o que aconteceria se o mercado negro dele também fizesse parte da morte sangrenta. O dono do mercado disse que a acusação de Logan era completamente sem fundamento. Não importava quais métodos eles usassem para controlar o mercado, eles definitivamente não eram como perversos que ganham dinheiro com assassinatos. Logan se recostou e insistiu que sua acusação ainda parecia razoável para ele. Ele também apontou que apenas alguns contratantes no mundo conseguiam usar teletransporte. Gato Preto certamente devia saber disso também. E ele estava certo, o dono do mercado de fato também sabia disso. Então Logan pensou que esse fato tornava sua suspeita ainda mais forte. Então ele bateu o copo na mesa. O dono do mercado negro estava apoiando um estudante comum do ensino médio. Para Logan, havia uma explicação simples para tudo isso. Eles tinham que estar ajudando um ao outro como membros da morte sangrenta. Gato Preto perguntou calmamente se ele realmente acreditava nisso, então por que Logan não tinha contratado um investigador particular. Ele admitiu que ele e Joe tinham, sim, uma relação especial. Mas, como já havia dito, eles não eram membros da morte sangrenta. Ele avisou ao contratante poderoso que ele estava começando a passar dos limites. Ao ouvir isso, a raiva de Logan começou a ferver. Então Gato Preto estendeu a mão e disse que tinha respondido educadamente. Ele até tinha compartilhado informações sobre as habilidades de sua constelação. Mas se o contratante veterano continuasse a acusá-lo de ser um perverso, a conversa não poderia continuar desse jeito. Então sugeriu que encerrassem por ali e conversassem novamente mais tarde, quando Logan esclarecesse suas suspeitas. Ao se levantar, o dono do mercado pediu a Logan que mantivesse a informação em segredo, especialmente qualquer coisa relacionada às habilidades de sua constelação. O homem irritado se perguntou se esse idiota realmente achava que ele simplesmente iria embora depois de vir até a Coreia. Então perguntou o que aconteceria se recusasse. Gato Preto colocou uma mão no encosto do sofá e disse que, nesse caso, teria que matar Logan. O contratante veterano se levantou e sorriu.
O presidente de Valhalla estava realmente planejando matá-lo? Ele disse para tentar e ver o que aconteceria. Gato Preto respondeu honestamente. Claro, ele não poderia matá-lo pessoalmente. Afinal, Logan era o contratante mais forte do mundo inteiro. Mas se Logan continuasse passando dos limites de novo, ele o avisou que sua constelação faria isso pessoalmente. Isso confundiu o homem poderoso. O que aquilo significava? Enquanto isso, dentro do reino mental, Kook dizia que, se a curiosidade de Logan já tinha sido satisfeita, ele deveria cair fora. A própria governante do outro lado cruzou os braços e avisou que, se ele continuasse provocando-a, ela não deixaria passar tão facilmente. Então chamou o monge, a constelação de Logan, e disse para ele controlar melhor seu contratante. Gato Preto olhou para a janela de notificação e observou em silêncio que aquela era a mensagem de sua constelação para ele. Logan estava prestes a perguntar que diabos Gato Preto estava falando. Mas naquele instante, sua janela de notificação apareceu também. A mensagem dizia para ele ir embora e não fazer escândalo. Pela primeira vez, o contratante mais forte pareceu genuinamente surpreso. Depois de um momento, ele fechou os olhos e disse que recuaria por hoje, mas enquanto segurava a maçaneta da porta, o homem avisou que, da próxima vez, não sairia de mãos vazias. Depois que Logan saiu, Gato Preto abaixou a cabeça e exalou. A situação tinha se tornado tensa e complicada. O dono do mercado decidiu que deveria investigar os rumores mais de perto da próxima vez, e relataria tudo a Adélia. Só por precaução. Na manhã seguinte, Joe estava sentado em sua cama e meditava. Seus olhos estavam fechados enquanto mana circulava por seu corpo. Ele olhou para sua mão e pensou que esse método de circulação de mana permitia sentir progresso real. Era equivalente a 30 dias de treinamento focado de mana. Então ele estava ficando mais forte rapidamente. Sua palma esquentou com poder. Mas seu corpo ainda não tinha alcançado o nível de seu mana. Então a melhora era difícil de perceber. Ele rapidamente percebeu que, se quisesse absorver mais energia, precisava voltar a treinar. Se nosso protagonista se concentrasse em apenas um lado, acabaria dependendo apenas de poder emprestado, como a maioria dos contratantes de hoje em dia. E para alguém tentando recuperar seu antigo nível, isso não era suficiente. Então Joe perguntou a Brace se ele tinha sentido alguma coisa quando viu o fantasma carmesim. Brace respondeu que não. Ele esperava que nosso garoto ainda não estivesse duvidando dele. Joe se recostou e disse que eles nunca poderiam saber com certeza. Se o mestre do labirinto usasse lavagem cerebral, Brace poderia acabar se tornando o mestre da torre de novo de repente. Brace respondeu que, de qualquer forma, não tinha muito poder. E também não tinha sentido nada assim. Então perguntou se Joe tinha sentido algo estranho na academia de heróis. O protagonista ficou surpreso. Havia algo digno de nota além de covarde carmesim? Brace respondeu que sim, de fato havia. Ele tinha sentido um mana familiar dentro da academia de heróis que deveria estar relacionado a Kim Joe. Joe tocou o queixo e considerou o que aquilo poderia significar. Mas Brace compartilhava seus sentidos, e tinha 100% de certeza disso. Ele conhecia o mana vindo de dentro do prédio. Então um sorriso apareceu no rosto de Joe. Sentado na cama, ele decidiu que deveria voltar para a academia em breve. E é aí que o episódio de hoje termina. Então, uma recapitulação rápida. Joe chegou à academia de heróis destruída bem a tempo, humilhou o fantasma carmesim, renomeou ele como covarde carmesim e absorveu o poder do nome dele no anel. Mas essa vitória também criou novos problemas. Logan agora suspeitava da conexão de Joe com teletransporte. Enquanto Gato Preto teve que se defender de algumas acusações muito perigosas. Enquanto isso, o lado do mestre do labirinto já tinha percebido que um dos nomes posicionados por eles havia desaparecido. Mas por um segundo ali, Rei da Lança pareceu suspeito demais. Mais importante, Brace sentiu um mana familiar dentro da academia de heróis, algo conectado ao próprio Joe. Isso significa que o incidente da academia de heróis talvez ainda não tenha acabado. Pode haver alguém, ou alguma coisa, escondida ali que se conecta diretamente ao passado dele.
E conhecendo esta história, outro discípulo procurando por seu mestre pode estar prestes a aparecer. Então, que tipo de constelação vocês acham que será desta vez? Ou será que sequer vamos conseguir vê-la ainda? Bem, vamos descobrir isso juntos no próximo episódio. Como sempre, deixem seus pensamentos nos comentários. E se quiserem a próxima parte, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever para mais vídeos como este. Obrigado por assistir, e vejo todos vocês no próximo episódio.